Então, Marcelo Guedes, você pode nos contar sobre algum obstáculo que enfrentou ao longo do caminho e como conseguiu superá-lo? É, obstáculos ao longo do caminho. Eu acho que o obstáculo para o empreendedor, ele é diário. Ao acordar e ao chegar em casa, nós lidamos com obstáculos. Meu Deus. Mas os mais desafiadores, eu coloco aí que é nós vencermos a burocracia e a gestão como um todo. Porque uma empresa, ela é feita de pessoas, é feita de setores, e cada um com as suas particularidades e os seus segmentos. A exemplo de RH, que lida com o pessoal, vou falar de contabilidade, que cuida das leis, das nossas obrigações, dos nossos impostos. Tem o setor jurídico também, que assessora todos os setores, tá? Seja ele de venda, contratos comerciais, contratos de funcionários, alguma coisa relacionada a mercado, a um contato com o consumidor, também o setor jurídico está sempre presente. Nós temos o nosso setor de vendas, que aí eu vou abrir um parêntese, que é como a minha base é de publicidade e propaganda, e publicidade e propaganda ela existe com um único fundamento, é vender. Então, eu e meu irmão, nós temos essa veia empreendedora e ambos somos formados em publicidade e propaganda. Então, nossa veia empreendedora existe e a vontade de superar metas e vender também. E aí, o que que acontece? O nosso setor de vendas, ele acabou se desenvolvendo de uma forma exponencial, porque não se, não se cresce sem ter vendas exponenciais. Então, o nosso setor de vendas, ele sempre foi o xodó meu e do meu irmão, porque nós gostaríamos sempre de, ao sair e na padaria ao lado, ter fatiário. Ir ao supermercado, ter fatiário. E no mercadinho da, da babá do meu filho, ela vai lá no mercadinho, também tem fatiário. Tá? Então, esse setor sempre foi muito bem trabalhado por nós. Os demais, não que eles sejam excluídos, mas o empresário, ele precisa saber de tudo um pouco. Ele tem que ser um superintendente do De todo. tudo. Então, eu não posso transferir para o meu contador toda a responsabilidade da empresa. Eu preciso decidir e ele vai assumir, tá? A execução. Ele é o executivo, mas as decisões partem de mim e do meu irmão. Ser empreendedor também envolve tomar decisões importantes. Então, para todos os jovens e o público que está assistindo aqui, como é que você lida com a pressão das escolhas difíceis? Isso é interessante porque na administração da empresa eu lido de uma forma e o meu irmão lida completamente diferente. Então, eu acho que a minha dica aqui para os jovens que sonham em empreender, eles
é um pouco mais amplo, porque eu não vou falar só por mim, eu vou falar por mim e pelo meu irmão, que conheço bastante. Eu fico anestesiado e tento focar na coisa técnica para agir de forma cirúrgica. O meu irmão não, ele já é mais emocional, ele age com a emoção da meta que tem que ser atingida, ele incorpora aquilo e não é que eu sou certo ou ele é o certo. São formas diferentes. Formas diferentes de lidar com o dia a dia, com o desafio, com a pressão. Que isso aí não está resguardado só a nós da Fatiara. Eu acho que todos os empreendedores, todos os empresários, como eu falei lá atrás, ao acordar e ao dormir, eles estão sob pressão. Estamos sob pressão. Né? Às vezes, Marcelo, nós sentimos medo de falhar ou tentar algo novo. Você com certeza já passou por essa experiência, sem dúvidas. Mas agora, qual é o conselho também para o público que está assistindo para ajudar a não fracassar de seus projetos? Olha, o conselho é perseverar sempre. Não desistir do seu sonho. Porque grandes nomes, grandes empreendedores mundiais, antes de fazer sucesso, quebraram várias vezes. Tá? Graças a Deus, eu tive uma história que foi só crescendo. Eu primeiro fui para o mercado, adquiri experiência, além, é lógico, de formação acadêmica, me uni com meu irmão e com família não dá para brigar, então não tem que, quero vender minha parte. Ele vai ser meu irmão para sempre e espero que seja meu sócio para sempre, porque eu admiro muito como profissional e como irmão. Mas a dica é não desistir. Se não der certo na primeira vez, não ligue para os comentários maldosos, não ligue para o que o seu amigo de escola estava ali competindo com você, ele logrou sucesso e você ainda não. Você tem que ter foco e perseverança. Tem que insistir. Isso. Entendi. O que é ser empreendedor, Letícia? É você identificar oportunidades e prover, né, através de algum tipo de negócio, uma organização, seja ela privada ou não governamental, que vai atender essas oportunidades que você identificou. Basicamente é isso, não é? Então, isso aí aconteceu comigo. Acho que eu sou empreendedor até hoje, desde cedo, mas todo empreendedor tem que estar preocupado também em viver uma vida onde nem tudo são flores, né? Ou seja, eu já tive negócios que eu tive que fechar, já abri negócios e fechei, já caí e levantei, então tem que ter uma resiliência, né? Que é a capacidade de você voltar ao formato. Vamos lá, resiliência significa que se isso aqui fosse um metal, ele amassa o metal todo e ele volta ao seu formato original. Então é a capacidade de você se recompor, e isso é importante. Então, eu acho que tem duas coisas que são importantes para o empreendedor. Primeiro é pesquisar, usar algum tipo de ferramenta para fazer uma pesquisa bem legal para identificar essas oportunidades, não ficar contaminado só pela conversa do amigo que ele admira ou de alguém que ele acha que está certo. Ninguém tem a verdade absoluta, você tem que correr atrás, tem que verificar, checar, pesquisar, ouvir pessoas, muitas pessoas. E depois o planejamento. Planejamento é você prever onde você quer chegar, com o que você vai fazer, o que você quer fazer, o que você precisa para fazer isso, quanto você precisa gastar,
como você vai conseguir esse capital para fazer a coisa acontecer, se você tem que buscar em banco, com um sócio, te retirar uma poupança que seus pais fizeram quando você nasceu, ou algum outro tipo de recurso que você possa ter. E aí eu descobri na prática o seguinte, que essas ferramentas funcionam, só que guardado algumas proporções. Dá um exemplo. Planejamento é bom para todo mundo. O que você está fazendo aqui é um empreendedorismo. Entendeu? Você está pavimentando, talvez, o seu futuro. Não sei se você vai seguir essa carreira de comunicadora, de influencer digital, mas hoje você já é. Hoje você está começando, está pavimentando isso, e isso é muito legal. É por isso que o teu público te assiste, porque ele quer ver conteúdo, né? Sim. Então, e ele gosta do teu conteúdo. Por isso que ele volta a assistir. Então, alguém planeja a tua carreira. Hoje são seus pais que te assessoram e são teus empresários, digamos assim, nisso aí, né? E eles estão fazendo o dever de casa certinho nisso. E todo mundo tem que fazer. Tem que planejar, tem que identificar as oportunidades, tem que correr atrás, mas com planejamento. O que eu aprendi foi que planejamento em longo prazo, por exemplo, dá para prever como é que vai estar a sua vida quando você tiver 25 anos hoje? Não, óbvio que não. Mas você pode tentar, né? Posso tentar. Faltam 15 anos mais ou menos para isso, né? Assim, arredondando. Né? Não, 15 anos. 15 anos, você tem 10? Faltam 15 anos para isso acontecer. Existem alguns planejamentos estratégicos, seu pai sabe bem que ele é administrador, que tem um longo prazo e alcançam às vezes 15 anos. Eu tentei fazer isso na minha vida também. Quando eu entrei na universidade, eu fiz o curso de administração na Universidade Federal do Amazonas, você leu aí, e eu entrei porque eu tinha um objetivo naquele momento. Eu queria ser executivo do Polo Industrial de Manaus, ou então queria ser gerente de um Banco do Brasil, por exemplo, ou queria ser alguma outra coisa que eu nem lembro mais. Sabe por quê? Porque eu nem cheguei perto disso aí. No meio do caminho, eu mudei os meus objetivos, porque eu identifiquei novas oportunidades que naquele momento inicial eu não tinha condições de fazer isso, porque eu não tinha acesso a esse conhecimento que me fez identificar essas oportunidades. Foi lá que eu conheci o marketing, foi lá que eu conheci a pesquisa de mercado, foi lá que eu pavimentei a minha vida hoje, digamos assim. Hoje eu tenho um instituto de pesquisa, sou professor da Universidade Federal do Amazonas. Então, eu pavimentei lá, ainda como aluno, mas se você me perguntar, esse era o teu objetivo? Você desenhou isso aí para isso acontecer? Não desenhei, tá? E o que aconteceu então para isso vir a acontecer? Eu fui juntando pedaços no que eu ia fazendo. Eu sabia que eu queria fazer a graduação, depois a pós-graduação, e eu fiz. Isso aí estava bem claro na minha cabeça que eu tinha que continuar estudando, não podia parar. Resultado: quando eu fui fazer a pós-graduação fora de Manaus, que naquela época não tinha, hoje você pode fazer, não sei, não em todas as áreas, mas em muitas áreas você já pode fazer a pós-graduação em Manaus. Então eu tive que fazer fora. Não que eu quisesse isso, mas eu tive que fazer. E lá eu fiz um estágio numa agência de publicidade, muito legal, aprendi muito, e eu recebia lá, todo mundo recebia o briefing, né? Eu trabalhava na área de criação, eu estagiava, aliás, na área de criação, foi no estágio da minha pós-graduação que eu fiz isso. Eu recebia o briefing com pesquisa de mercado. Quase todos os briefings vinham, dentre outros materiais inúmeros, sempre vinha com uma pesquisa de mercado feita ou pelo contratante ou pela agência. Quando eu voltei para Manaus, eu continuei essa linha de criação publicitária e fui prestar serviço na agência de um amigão meu, que era uma das maiores aqui, e eu percebi que lá, aqui em Manaus, a gente recebia um monte de material, mas não recebia a pesquisa de mercado. Então, na minha cabeça veio o seguinte: está faltando alguém que faça a pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado é algo que todo mundo quer, mas não sabe bem como é que funciona. É difícil de fazer porque tem estatística envolvida, tem campo, tem pesquisador, tem um monte de detalhes que, se você não fizer bem feito, então é difícil de imitar.
É difícil de outra pessoa vir fazer. Se você souber fazer bem, você tem essa prerrogativa, né? Que as outras pessoas não vão conseguir imitar amanhã. Isso, vão ter que aprender a fazer. E não necessitava de um investimento muito vultuoso naquele momento. Eu já tinha um escritório de consultoria e eu decidi que eu ia fazer pesquisa. E essa decisão permanece até hoje. Hoje a nossa empresa já tem 26 anos. Então o senhor já ganhava dinheiro de outra forma, aí não investiu tanto? Já ganhava dinheiro desde... olha, eu ganhei dinheiro de várias formas, assim. Eu fui funcionário público. Mas então qual é a diferença de empresário para empreendedor? Que eu não entendi muito bem. Bom, o empreendedor ele é mais ou menos aquilo que você estava falando. Ele é um pensamento diferente, alguém que tem um pensamento diferente e atitudes específicas. Eu poderia te dizer que empreendedor é um estilo de comportamento. O empresário é aquela pessoa que abre um negócio. Né? Ele tem uma empresa no nome dele. Tem um CNPJ, ele vai lá na Jusceia e ele diz assim, essa empresa está no meu nome. Né? Hoje nós temos inclusive os MEIs, que são os microempreendedores individuais. Olha que até o nome é microempreendedor. Mas ele vira um empresário porque ele tira um CNPJ. Mas não necessariamente ele tem o espírito empreendedor, que é a origem da palavra. Ele não tem essa ousadia, essa vontade de fazer algo diferente do que os outros fazem. Ele não arrisca fazer algo novo. Então ele acaba sendo só um empresário, alguém que tem uma empresa no nome dele. Não necessariamente ele é empreendedor. E no mundo de hoje, muito, inclusive por causa dessa falta de empreendedorismo, é que os empresários não conseguem ganhar mercado, não conseguem, às vezes, fazer com que a empresa perdure. Tá, então deixa eu entender. Empresário é alguém que tem uma empresa no nome, então, basicamente, o cara lá da esquina que vende roupa de alguma marca... Não, só vende roupa e é lá na esquina e não é nem tão famoso porque ele não tem um marketing bom, ou talvez porque o negócio dele já esteja meio ultrapassado ou saturado. Ele é só um empresário, né? Não diria isso, a gente teria que ver algumas coisas. A gente pode saber se ele é um empresário, só um empresário, ou se ele é um empreendedor, porque motivo dele abrir, por exemplo, esse negócio de roupa. Se ele abriu esse negócio de roupa porque ele viu uma oportunidade no mercado, ele viu que ele tinha um ponto que poderia ser alugado, ele viu que vender roupa talvez fosse mais interessante para ele se realizar do que trabalhar, por exemplo, como funcionário de uma empresa, aí a gente pode acabar classificando ele como empreendedor. E é empresário. Uma coisa não anula a outra. Não exclui. Ele pode ser empresário e empreendedor. Aí tem muita gente que é só empresário. Por exemplo, quando eu tinha 17 anos de idade, 16 anos de idade, eu fui emancipado e o meu pai colocou uma empresa de outdoor no meu nome e no nome da minha irmã. Então, aos 17 anos de idade, eu era empresário. Eu tinha uma empresa no meu nome. Só que quem comandava a minha empresa era minha mãe, que tinha uma procuração de plenos poderes para comandar para eu poder estudar. Então, quer dizer, na prática, minha mãe era empreendedora. A minha mãe estava ali, tocando negócio, todo dia ralando, todo dia pensando em formas de conseguir novas propagandas, novos outdoors, novos contratos. E eu lá, empresário, mas estudando no colégio, conseguindo a minha vida de adolescente tranquilo. Então, assim, eu era um empresário, mas eu não empresariava nada. A empresa estava no meu nome. Então, tecnicamente falando, eu era empresário, mas eu não era empreendedor. Quem empreendia era a minha mãe, que não tinha empresa no nome dela. É bem interessante saber disso, porque eu acho que tem muita gente que confunde, né? Mas, enfim, a próxima pergunta. Quais são as principais razões por alguém se tornar empreendedor? Bom, existem, basicamente, dois grandes grupos de razões. Os estudos que são feitos mundialmente falando, inclusive, eles são bem, digamos assim, dicotômicos, ou seja, eles colocam uma coisa muito... duas únicas opções, quando a gente sabe que não é bem só isso, não. Mas, resumidamente, eles colocam que existem dois grandes motivos. Um por necessidade e o outro por oportunidade. Por necessidade, a gente nem considera muito empreendedor, assim, raiz, como a gente fala. Porque significa necessidade aquele sujeito, por exemplo, que perdeu o emprego, que não conseguiu nenhuma colocação no mercado, muitas vezes porque ele não conseguiu uma boa qualificação, ele não tem estudo, o mercado não consegue absorvê-lo,
e ele enxerga ali a única fonte de renda, por exemplo, revender roupa. Isso não faz dele um empreendedor raiz, né? Faz dele um empreendedor por necessidade. Ele está ali, mas aquilo não é a paixão dele, não foi o sonho de vida dele ser comerciante, vender roupa. Ele está ali por uma questão de necessidade, ele precisa de dinheiro. E no dia que aparecer uma oportunidade que pague para ele tanto ou um pouquinho a mais do que a atividade que ele está fazendo, obviamente ele vai largar aquela atividade. Por isso que não é o empreendedorismo ideal para se construir um país, né? Porque qualquer outra oportunidade, qualquer mudança econômica que se tenha, aquelas pessoas que montaram um negócio, seja ele formal ou não, ela já tem clientes, ela já tem fornecedores, ela tem um ponto que ela aluga e do nada ela larga tudo isso e diz assim, agora eu vou trabalhar na empresa tal. E todo mundo fica órfão, né? Digamos assim. Então é uma economia muito instável. Então por isso que a gente fala que esse empreendedor por necessidade não é o ideal para uma região. E tem o empreendedor por oportunidade, que é aquele que está trabalhando no seu ofício, seja ele qual for, e ele olha e diz assim, eu não tô feliz com isso aqui, eu não estou realizado. E aí ele diz assim, cara, eu tenho uma veia de comerciante muito legal e aqui eu não estou conseguindo desenvolver. Vou começar a vender roupa. E aí ele começa a vender roupa, mas porque ele gosta, porque ele percebe que ali naquele local que ele vende roupa, o tipo de roupa que ele vende, o pessoal está comprando, é uma oportunidade dele se realizar e ganhar dinheiro, às vezes até mais do que onde ele trabalhava. Aí esse é o empreendedor por oportunidade. Ele identifica que ali é uma chance de se realizar, não só ganhar dinheiro. Porque tem aquele empreendedor por oportunidade que se classifica oportunidade, mas eu chamo de oportunista, né? Que é aquele que diz assim, tá abrindo rodízio de sushi em Manaus. O cara nunca fez um sushi na vida, não gosta de sushi, mas ele vai e abre um negócio de sushi porque ele tem dinheiro no bolso. Então é o empreendedor caçador de ondas que a gente chama. Ele vai na onda. Também não é salutar para uma economia porque a onda vai mudando e ele começa um negócio sem experiência, sem paixão. Então na primeira dificuldade que tenha, ele fecha. Ele troca. Agora eu não quero mais um rodízio de sushi, eu vou abrir uma barbearia, que é a nova moda. E aí ele vai. Isso é muito ruim. O empreendedor ele tem que ter paixão pelo que ele faz e não só pelo dinheiro. Então aí entra uma classificação nova que não está dentro da classificação que a Organização Mundial coloca, né? Que seria oportunidade versus necessidade. A gente imagina que isso seria uma oportunidade, mas não é. Na verdade, é a oportunidade só de ganhar dinheiro. E isso não é salutar também para uma economia. Então, basicamente assim, o tipo ideal é aquele empreendedor que é não oportunista, mas que vê as oportunidades e gosta de fazer aquilo. Perfeito. Então, meio que os empreendedores com necessidade, eles fazem aquilo como bico para ganhar um pouquinho mais de grana. Os empreendedores oportunistas, eles normalmente fecham um negócio muito rápido. Por quê? Porque se aquele negócio não vai dar tão certo, ele já fecha. Porque é só o caçador de ondas, é só o caçador de trend. Isso pode durar uma semana, pode durar um mês. E não tem um tempo meio que pré-determinado. Não tem. Na verdade, é a onda, né? Exatamente, é o trend. O que vem agora? Tem que ser o suficiente para ele recuperar o investimento que ele fez naquele sushi, rodízio de sushi, naquela barbearia. Mas se tiver uma nova onda, ele vai nessa nova onda. Ele não faz por paixão. A paixão única e exclusiva dele é grana. E isso é ruim. Agora, o de oportunidade mesmo, que não é oportunista, ele está interessado, óbvio, no dinheiro, porque todo mundo precisa, né? Mas o dinheiro é uma consequência dele fazer aquilo que ele se sente bem e que muitas vezes ele começa como um bico. E ele descobre assim, caramba, isso aqui é uma forma melhor do que eu quero fazer. E tem muita gente que larga, inclusive, seus ofícios e não faz disso bico, não. Faz disso carreira. E passa muito perrengue, né? Esse é o empreendedor raiz que a gente chama, não o Nutella. É aquele empreendedor que ele está ali disposto pelo sonho dele. Ele vende carro, ele aluga apartamento que ele tem, ele vende imóvel, ele se vira para manter o negócio funcionando. E esses normalmente são os que têm na sua trajetória o sucesso e são os mais bem-sucedidos empreendedores de hoje. Se a gente for buscar na história, todos eles tiveram alguma história de fracasso. Mas eles persistiram exatamente porque não era uma onda, né? Eles queriam, na verdade, persistir naquela ideia, naquele sonho, naquela vontade de fazer aquele ofício que eles acham que é aquilo que eles gostam de fazer.
Então as dificuldades são só uma forma de lapidar a personalidade dele. Entendi. Nossa, muito bem explicado. Muito obrigada, viu? Então, o empreendedor, ele já meio que nasce com essa habilidade de ser empreendedor nato? Ele já, tipo, quando 10 anos, sei lá, da minha idade, ele já consegue ser um empreendedor nato? Excelente pergunta, Letícia, porque essa foi uma discussão que muito se teve há alguns anos atrás, os teóricos, os estudiosos fizeram, e se chegou a uma conclusão. Todos nós nascemos com algum potencial empreendedor. O que acontece é que, às vezes, o meio, né, a família, o próprio meio, a produção econômica e social, ou eles te sufocam, né, eles tiram as características empreendedoras que você pode manter, e uma delas é a própria veia comercial, ou eles te estimulam. Você é obrigado, de certa forma, a empreender, a pensar diferente, e aí você acaba potencializando aquilo que já nasce com a gente. Mas o empreendedor, ele pode ser formado. Os comportamentos empreendedores, eles podem ser aprendidos. E a cultura empreendedora, ela também pode ser aprendida. Tanto que existem hoje rankings de países mais empreendedores e menos empreendedores. E eles não fazem esse ranking baseado só na quantidade de empresas abertas. Eles fazem esse ranking baseado muito também na forma de atitude dos cidadãos. Né? Como é que essas pessoas pensam, como elas agem na vida. Né? Então, por exemplo, uma forma que a gente diz que é de cultura empreendedora, a questão de assumir responsabilidade pelos atos. Todos os teóricos da área de psicologia comentam que é uma coisa típica de empreendedores e de pessoas bem-sucedidas assumir responsabilidade pelo que fazem. E isso é uma questão muito cultural. E a gente percebe que, por exemplo, no Brasil, nós não temos isso sendo fortalecido na nossa criação. Nós somos criados muitas vezes sendo dependentes dos outros e culpando ou responsabilizando os outros, ou pela nossa sorte, ou pelo nosso azar. Se você deu errado na vida, você diz, não, é o cliente, a economia, é o governo, são os meus pais que não me educaram para isso, é a escola, é a universidade que não faz. Todo mundo tem responsabilidade. E a sua? Então, cadê? Exatamente. E aí o empreendedor ele diz o seguinte, ok, existe tudo isso, mas eu sou responsável pela minha vida. Tanto que com tudo isso, tem gente empreendendo e gente tendo sucesso. Então isso é uma diferença cultural e que a gente pode mudar. À medida que a gente vai aprendendo isso, a gente vai ensinando nas universidades, nas escolas, para os nossos filhos, né, como é que eles podem se portar. Então, quando o filho chega e diz assim, papai, você não me ensinou a lição de sala, a lição da escola. O pai tem que virar para ele e dizer assim, que horas você veio me pedir? Então, assim, jogar a responsabilidade para ele. Né? O pai tem responsabilidade? Tem, mas o filho também tem que compartilhar essa responsabilidade. Porque senão, depois de adulto, ele vai dizer o seguinte, quem está me ensinando as coisas? E a vida não vai parar para ensinar essa pessoa. Então ela não pode ser mal acostumada a ter tudo na mão. Ela tem que começar a lutar pelo que ela quer. E isso é uma questão cultural. E isso é aprendido. Então, assim, é uma das coisas que é manifesta nos empreendedores, principalmente os de sucesso. Eles assumem a responsabilidade. Quando a pessoa diz o seguinte, agora depende de mim, ela vai lá e faz. Porque na hora que a gente diz o seguinte, não depende de mim. Né? Se eu disser o seguinte, caramba, Manaus está muito quente. O que é que eu posso fazer? O máximo que eu posso fazer é ligar um ventilador, tomar um banho, ligar um ar-condicionado, tomar um sorvete. Ou talvez comer gelo. Exatamente. Ou mudar de cidade. Mas eu não vou mudar o clima de Manaus. Sozinho, não. Agora, o empreendedor é o seguinte, eu posso fazer tudo isso. Quando a pessoa diz o seguinte, não depende de mim, aí ela diz o seguinte, ok, deixa lá, não faz nada e só reclama. E tem coisas que a gente sabe que podem ser feitas a longo prazo, que talvez até não melhorem o nível de calor que a gente está sentindo aqui, mas também não piorem. Né? Queimadas, jogar lixo na rua, nos igarapés. Então, esse é o tipo da consciência que a pessoa empreendedora tem, que ela diz o seguinte, ok, isso não vai mudar da noite para o dia, mas é minha responsabilidade. Não é porque estão andando, não é porque tem uma câmera vigiando, não é porque vai ficar mais quente, ou muita gente diz assim, não vou nem estar vivo, né, daqui a 10, 15 anos, 30 anos, quando a temperatura do país aumentar muito, ou do mundo. Isso muita gente pensou, e por isso o mundo está na temperatura global que a gente tem esse ano. Então, assim, falta mais empreendedorismo nesse sentido, falta muitas pessoas terem responsabilidade sobre os seus atos.
Caraca, que... Sabe um tapa na cara com luva? Mas enfim, vamos para as próximas perguntas. Quais são as atitudes mais importantes para o empreendedor? Bom, a primeira seria assumir a responsabilidade. E assumindo a responsabilidade é ter coragem para assumir riscos calculados. O empreendedor ele precisa ter coragem para arriscar, fazer algo diferente do que todo mundo faz. Só que ele também tem que ter um pouco de sanidade. Porque eu conheço... Sim, sanidade mental? Isso, é um pouco de equilíbrio que eu quero falar. É que eu ri sanidade porque, assim, quando a gente comenta muito sobre empreendedorismo e a gente fala que as pessoas têm que arriscar, eu conheço muita gente assim, eu sou empreendedor, eu meto a cara, eu faço tudo, eu arrisco tudo, eu vou lá mesmo. Peraí. Ele não é empreendedor, ele é inconsequente, E ele se acha empreendedor porque vendem essa história para ele, que o empreendedor tem que arriscar, tem que ir para cima. E não é bem assim, ele tem que arriscar, mas ele tem que ter um pouquinho do pé no chão. Então, peraí, vambora, você é empreendedor, você não é louco? Exatamente. A diferença é essa, ele acha que ele é empreendedor, mas ele é inconsequente, ele é louco. Mas as pessoas às vezes até batem palma. E a outra característica principal seria o que hoje está muito comum na moda, a palavra resiliência, né? Que a gente conhece como persistência. A pessoa continuar investindo nos seus objetivos, mesmo diante das dificuldades. Porque é muito fácil, diante das dificuldades, eu costumo dizer que a maioria das pessoas elas têm iniciativa, que é característica também de empreendedores, pessoas que começam coisas, pessoas que têm projetos e vão lá e começam os projetos, não esperam os outros para começar. Mas muito poucas pessoas têm acabativa. Né? O que é isso? É uma palavra que a gente poderia pensar assim, se iniciativa é iniciar, acabativa é acabar o que eu iniciei. Então eu conheço muita gente que já iniciou várias coisas, mas não fez o ciclo completo daquilo. Seja um curso de inglês, um curso de idioma, seja uma faculdade, seja um empreendimento. Ela não fez o ciclo completo. Ela simplesmente, na primeira dificuldade, ela cansou de brincar. Não quero mais brincar, vou tirar do play, a bola é minha, tô fora. E não é bem assim. As dificuldades elas vão aparecendo, inclusive, à medida que a gente cresce. Quanto maior a gente fica, maior vai ser o grau de dificuldade. Então, se você é empreendedor, você tem que pensar muito mais nos ganhos que você tem quando você passa por determinadas dificuldades, quando abre mão de algumas coisas que são sacrificantes, porque lá na frente você vai ter um ganho. Mas as pessoas, às vezes, elas não querem isso, elas querem só o ganho imediato. E quando aparece um sacrifício, por exemplo, abrir mão de alguma coisa importante em prol de algo que seria mais importante, elas desistem. Não, isso não vale a pena. Se elas decidirem que não vale a pena, elas estão certíssimas. Porque você lutar pelo que você não vale a pena, realmente não vale a pena. Agora, muita gente não tem essa clareza de entender que é preciso primeiro plantar, depois regar, para depois colher. As pessoas querem colher sem plantar e sem regar. E aí não dá. Já é difícil. Então, tem gente que não pensa muito a longo prazo. Ou seja, elas passam por uma dificuldade, elas já desistem porque elas não pensaram a longo prazo. Então, se eu, por exemplo, sei lá, tivesse uma quantia de dinheiro, se eu investisse um pouco em alguma forma que faria o meu dinheiro preso ali por, sei lá, 10 anos, a longo prazo ele ia ficar rendendo mais. Isso seria bom para mim. Mas tem pessoas que não investem, aí o dinheiro fica parado, aí complica. Exatamente. Elas não querem esperar para colher os frutos. E naquele momento que elas estão esperando, possivelmente, aquele dinheiro vai em algum momento não necessariamente fazer falta, mas vai dar vontade de usá-lo para outra finalidade que seria um prazer mais imediato. Talvez uma viagem, se você tivesse dinheiro sobrando. E as pessoas que não conseguem postergar isso são aquelas que não têm muito sucesso a longo prazo. São aquelas que vivem do imediatismo. Entendi. Tem algum estudo sobre quais os tipos de empreendedores mais comuns? Tem vários estudos que falam de nomes diferentes, mas eles querem dizer a mesma coisa. Então, resumindo, os empreendedores mais comuns são aqueles que são os empreendedores que a gente chama de protagonistas.
né? Que são aqueles empreendedores que eles tomam conta da própria vida e eles acabam arrastando outras pessoas no ponto positivo, na cauda deles, né? Como se eles fossem cometas. Eles têm uma força de gravidade muito forte, tem muito a ver com liderança, com liderar pelo exemplo, e eles levam essas pessoas para o lado positivo. Então esse é um tipo de empreendedor. Tem os empreendedores que são os caçadores de ondas, que outros autores chamam de outras nomenclaturas, que são aqueles que gostam muito do dinheiro, mas não necessariamente eles estão ali pela paixão que é diferente daquele propulsor, daquele protagonista. E tem o que os autores chamam de empreendedores, mas eu até não os considero, né, que são os coadjuvantes. São aquelas pessoas que estão ali apenas fazendo figuração num filme, né? Elas não são protagonistas da própria vida. Elas estão ali só passeando. Elas não fazem nada, elas estão só sofrendo as consequências do que os outros fazem por elas. Eles chamam isso de empreendedores seguidores. Mas, na verdade, a gente nem pode dizer que eles são empreendedores. É porque eles não empreendem nada. Eles não empreendem no próprio sonho, eles não empreendem no estudo, eles não empreendem nada. Eles estão ali, se a vida os levar, como o Zeca Pagodinho diz. Né? Deixa a vida os levar. E vai levar para onde não necessariamente. Naturalmente. Pois Literalmente. Como você descreveria seu próprio comportamento empreendedor? Eu diria que eu sou um empreendedor intraempreendedor. Eu trabalho muito bem dentro de empresas. Eu trabalho muito bem dentro da universidade, por exemplo, onde eu trabalho hoje como servidor público, que é a UEA. Eu coordeno alguns projetos. Né? E volta e meia eu mesmo me pergunto, por que eu estou me metendo nisso? Eu poderia estar em sala de aula, fazendo o ofício que eu amo, que é ministrando aula. Mas tem alguma coisa dentro de mim que me chama para quando vem um desafio, alguma coisa diferente assim, eu estou ali e quando eu vejo eu já estou envolvido, já estou fazendo, já estou com ideias, eu já quero estar à frente do projeto, eu já quero estar executando. Então eu sou intraempreendedor. E engraçado que essa mesma coragem eu não consigo ter dentro da minha empresa. Dentro da minha empresa eu ali deposito muito mais na minha sócia essas atividades mais ousadas do que para mim mesmo. Então é uma coisa muito diferente, tipo assim, talvez pela própria segurança. Dentro da universidade eu sei que tem todo um aparato de uma empresa ali, de uma organização que me apoia. E que o erro talvez ele não seja tão impactante quanto numa empresa menor. E aí eu entendo os empreendedores quando eles têm muito receio de inovar quando eles têm empresas pequenas. Porque eles pagam um preço muito alto e é difícil de recomeçar depois de uma queda. Porque causa muito prejuízo. A empresa é pequena. Se ter um prejuízo grande, acaba a empresa. Se você está numa empresa maior, o prejuízo ele se perde diante de tantos outros lucros que a empresa tem. Então é só um erro, mas tem muitos acertos. Quando você está numa empresa menor, é uma cartada ou outra só. Não tem muitas opções. Qual é a sua visão para o futuro do empreendedorismo? Bom, eu imagino que todos nós tenhamos que ser empreendedores, não necessariamente empresários. Quando a gente fala isso, às vezes, na própria universidade, todo mundo pergunta assim, ué, mas todo mundo vai abrir negócio? Não dá. Nem todo mundo tem essa veia empresarial. Agora, empreendedores todos nós temos que ser no sentido de que precisamos ter responsabilidade pelas nossas vidas, precisamos assumir as consequências das nossas ações e precisamos estar lutando pelo aquilo que a gente quer. Ser a tal de persistência, né? Ter o tal da resiliência, né? Levando as rasteiras da vida, mas levantando uma vez mais. E para isso a gente precisa descobrir qual é a nossa missão de vida, qual é o nosso propósito aqui. E não necessariamente nos guiar só pelo dinheiro. Se fosse só pelo dinheiro, muitas pessoas hoje não estariam onde estão, porque já tiveram possivelmente oportunidade de ganhar mais assumindo outras funções. Mas elas vão naquilo que faz um equilíbrio. Elas conseguem o suficiente para se manter no ponto de vista de grana mesmo, de dinheiro, economia, e também conseguem se realizar. Não é aquela pessoa que passa a semana inteira esperando o fim de semana, né? Ou quando chega no domingo à noite fica arrasado porque segunda vai trabalhar. Lógico que o fim de semana é maravilhoso, eu amo a sexta-feira, mas eu não odeio de segunda a quinta nunca. Bom, existe diferença em quem empreende jovem para quem vai empreender depois que aposenta? Cite exemplos, por favor. Nós temos várias diferenças. Talvez a principal delas seja o jovem
ele tem uma coisa muito positiva a favor dele. O tempo. O tempo, E da mesma forma, se a pessoa que se aposentou, ela percebesse isso, ela também tem isso a favor dela, porque o pouco tempo que a resta, ela pode dedicar de forma mais madura ao empreendedorismo. Mas muitas vezes a pessoa só pensa no que ela vai construir, se ela vai usufruir. Ela se perde muito mais no destino do que na caminhada. Então a caminhada que eu acho que deve ser o maior prazer. Então a caminhada do empreendedor, ele está empreendendo, independente se daqui a 10 anos ele vai estar usufruindo ou não, mas ele tem que ter prazer naquele dia a dia, no contato, no empreendimento em si. Então acho que esse é um dos grandes diferenciais. O jovem, ele arrisca mais, porque ele sabe que ele tem mais tempo para se recuperar e mais oportunidades também. Mas a pessoa que está aposentada, se ela conseguiu algum tipo de benefício em termos de dinheiro, ela tem algum respaldo que o jovem não tem. Ela tem algum alicerce que ela pode se sustentar e fazer ali daquela reserva, que ela conquistou durante a vida, uma espécie de alicerce. Então seriam duas grandes diferenças. Toda a situação tem o positivo e o negativo. E acho que se juntassem as duas coisas, se você conseguisse fazer uma empresa ou um negócio, um empreendimento com jovens e pessoas mais velhas, mais maduras, seria o ideal. Porque o mais maduro, ele traz essa experiência. Esse ar de experiência e inteligência, enquanto o jovem é mais arriscado. Isso. E o jovem tem esse etc. lance do risco, que ele, muitas vezes, é importante no negócio. E que quem já passou por algumas dificuldades fica um pouco mais receoso, sim, de arriscar. Quais são as características mais importantes para o empreendedor? Bom, a primeira característica mais importante seria assumir a responsabilidade dos seus atos. A segunda característica seria a tal da resiliência. Ele conseguir descobrir qual é o propósito dele e, em cima desse propósito, ele não desistir diante das dificuldades. E acho que a terceira característica seria ter ousadia, coragem para poder tomar as decisões que têm que ser tomadas e assumir as consequências delas. Tá, isso é uma pergunta. Qual é a diferença para atitude e característica? A atitude é o que a gente consegue perceber na prática. A característica é uma coisa que está dentro da nossa personalidade. Vou dar um exemplo mais claro. Imaginemos, por exemplo, eu tenho uma característica atual que eu estou acima do meu peso. Isso é uma característica, é algo que você consegue perceber em mim. Isso é decorrente de uma falta de atitude ou de uma atitude errada, que é comer fora do horário e estar malhando pouco. Então, a minha atitude pode mudar, que vai melhorar a minha característica. Por exemplo, se eu começar a treinar na academia um pouco mais pesado do que eu treino hoje, e se eu for num programa de reeducação alimentar e mudar os meus hábitos, eu vou mudar as minhas atitudes, que vão mudar uma característica que está no meu corpo agora, que vai ser deixar de ser acima do peso, para não chamar gordo, e ser um pouco menos gordo, um pouco mais saudável. Tá, enfim, continuando. Agora entrando em um assunto meio polêmico. As gerações. As gerações X, Y e Z estão nessa corrida empreendedora, eu acho que já faz um tempinho. Então, quem sai na frente e por quê? Bom, quem sai na frente é a geração Z. A geração Z sai a geração Z sai na frente porque ela já nasceu conectada. E isso faz muita diferença no mundo de hoje. As conexões, viver com a internet, está muito mais próximo das tecnologias, sejam elas quais forem, está muito acostumado a mudanças. Porque a geração Y, ela ainda é uma geração que empreendeu bastante. Ela empreendeu numa economia extremamente estável, mundialmente falando. Quando iniciou essa geração, quando eles chegaram ali aos 19, 20 anos, que foram jogados, entre aspas, que eles entraram no mercado de trabalho, o mundo estava muito equilibrado. Nós não tínhamos ali mais nenhum conflito muito sério, nada. Inclusive no próprio Brasil, a economia estava um pouco mais estável naquela época. Então eles cresceram em um mundo maravilhoso que não é o mundo de hoje. Hoje o mundo inteiro está numa crise, veio uma pandemia que desregulou tudo. E eles não souberam lidar com isso.
Já a geração Z, eles cresceram no mundo de rápidas mudanças e pegaram a pandemia com um pouco mais de leveza, né? Com um pouco menos de preocupação do que os pais tinham, do que os avós tinham. Então, essa geração hoje ela está mais próspera, porque ela sabe o que é dificuldade, ela enfrentou uma dificuldade, mas ela ainda tem toda uma energia e um conhecimento que ela está antenada, ela está vivendo num mundo de mudanças rápidas e ela viveu sempre nesse mundo. Então, ela se adapta fácil à mudança. E desde Darwin, quem mais se adapta é quem sobrevive. E na questão do empreender, já tem muitas empresas artísticas, muitas escolas de artes, por exemplo, de dança e de teatro, se estabelecendo no mercado de Manaus, né? Antes, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que em 2002 a gente pontuava alguns, por exemplo, escola de dança, tinham pouquíssimas, tinha academia, a gente falava, contava nos dedos. E assim como grupos artísticos também, né? Escolas de teatro, pouquíssimas, na verdade nem existia tanto o fomento de escola de teatro especificamente. Hoje nós já conseguimos, depois de 20 anos, já entender que a gente tem algumas referências de empreendedores, artistas, abrindo as suas escolas e conseguindo permanecer com as suas escolas abertas. E essas escolas de artes, elas conseguem fomentar para além só da sala de aula. Ela consegue produzir um espetáculo, ela consegue atender empresas, ela consegue atender campanhas de marketing, por exemplo. Então, o mercado, esse empreender na arte, ele é um leque bem grande e que é possível hoje no nosso cenário, porque a gente consegue ver artistas e empreendedores bem-sucedidos nesse ramo, por exemplo. Como surgiu a FB Andrade, a patrocinadora deste canal? Acho que eu sou uma das, né? Que eu vi mais 2 empresas aí. Mas a FB Andrade, então, ela, na verdade, foi uma inspiração mais do meu esposo do que minha. No início, sendo sincera, eu não tinha essa visão empreendedora. Não tinha, de verdade, porque eu não fui preparada para isso na faculdade. Eu não tinha essa noção, né? Então, eu já tinha, na época que a FB foi criada, eu já tinha mestrado, né? Eu já tinha especialização, já tinha um conteúdo enorme, né? E eu estava me perguntando, eu trabalhava como empregada, né? Numa empresa muito grande na área de águas aqui, né? E aí essa empresa, ela teve um problema e ela faliu, assim, ela acabou. E aí eu voltei para o mercado de trabalho, me perguntando, e aí, agora? O que eu vou fazer? Porque eu estava empregada, né? Eu trabalhei com eles mais de 9 anos. E aí, o que eu vou fazer? Aí o meu esposo falou, vamos montar uma empresa. Tu tem conhecimento pra caramba, tu tens mestrado, especialização, tem um monte de coisa. Por que a gente não monta uma empresa e vai prestar serviço? Então, foi muito assim, entendeu? A necessidade que fez a pessoa, pois é, a necessidade de assim, como vou ganhar dinheiro não estando empregada? Foi essa a pergunta, entendeu? E a FB saiu dessa como resposta para essa pergunta. É isso. E tá aí até hoje, graças a Deus. Desde 2011 que a gente está aí no mercado prestando serviço. Quais foram os principais desafios de ter uma empresa de geologia e meio ambiente no cenário amazônico? Uma boa pergunta, Letícia. É uma boa pergunta, são tantos desafios. Tem os desafios normais, assim, vou falar normais. Porque, assim, você se organizar como uma prestadora de serviços, né, sendo uma empresa, você precisa fazer alguns ritos administrativos, né? E isso é chato, né? O desafio, por exemplo, de você não ter... normalmente o profissional geólogo, ele não é, de verdade, preparado para ter uma empresa. Entende? Ele não sai da faculdade, pelo menos na minha época, né? Eu não saí da faculdade com essa visão, né? E aí, por exemplo, quando a gente começou a empresa, eu não tinha noção de controle de nota fiscal, de manter certidões atualizadas, né?
da necessidade de fazer registros nos órgãos. Então, assim, toda essa parte, que eu chamo parte administrativa, ela é um grande desafio, sim, para quem está iniciando, querendo montar uma empresa, porque precisa ter uma noção básica disso. Não basta só tu contratares um contador, tu tem que ter uma noção. Tu precisa estudar um pouquinho para entender os processos que fazem parte do teu negócio. Esses processos que vão manter esse negócio, né, regular, né, do ponto de vista fiscal. É importante. Isso é um desafio. A gente tem que aprender sobre essas coisas, que a geologia não fala nada sobre isso. O segundo desafio, que eu vejo até hoje, assim, muito forte, é o sombreamento profissional. O que é isso? São outras profissões que também executam o serviço de geologia, porque acham que podem executar, mas que não são amparados pelas resoluções e legislação. Então, é complicado isso, entendeu? Você vê um determinado profissional de outra área executando, por exemplo, um memorial descritivo de mina, né, para a construção de uma mina, para pesquisa mineral. Só quem faz isso é o geólogo e o engenheiro de minas, tá, gente? Só para geólogo e engenheiro de minas. É porque aqui não tem faculdade de engenharia de minas, aqui no Amazonas. Então, eu tendo a falar só geólogo, mas o engenheiro de minas também pode. Então, mas você vê esse tipo de documento de outros profissionais, complicado, entendeu? O CREA, ele é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Nós estamos inseridos dentro do CREA. Então, é um órgão regulador. Se eu fizer uma denúncia lá, o CREA vai lá, vai fiscalizar e vai cancelar esse tipo de atuação. Mas eu tenho que provocar, eu tenho que fazer a denúncia. E nem sempre eu vou saber que essas coisas estão acontecendo. Mas elas acontecem, entendeu? Então, o sombreamento profissional, ele é um desafio, sabe? O terceiro desafio, talvez seja o mais importante, é a sociedade entender o papel do geólogo. É as pessoas saberem o que o geólogo faz, que determinados produtos são de competência do geólogo. Tem alguma pergunta que eu não fiz que o senhor queria que eu fizesse? Bom, existe uma que é sobre mais voltado de inovar dentro do empreendedorismo, né? Que atualmente a gente vê muito surgimento de novos negócios, de novas startups, novas fontes de tecnologia. Só que tudo isso, existe um propósito para nascer. Exemplo, você cria uma startup para resolver um problema e o seu propósito é resolver aquele problema. Atualmente a gente vê muito as pessoas criarem algo pura e unicamente pelo dinheiro. E quando o propósito se torna isso, puro e unicamente o dinheiro, é quase certeza que não vai ter sucesso, porque o dinheiro muitas vezes ele é para ser consequência. Muita gente que entra na área de tecnologia hoje, por estar bem movimentado e aquecido, muita gente entra na área de tecnologia porque vai ganhar, vamos supor, $10.000, 10 mil euros já no início, né, trabalhando para fora. E muitas vezes esquece que existe um processo árduo aí de aprendizado, um processo de adaptação, e acaba visando só esse resultado. E não é bem por aí. Você tem que focar no propósito. Qual o propósito que você tem? Qual o propósito de você estar estudando isso? Qual o propósito de você estar escolhendo essa carreira? Você tem que se apegar ao seu propósito. Depois, esse tipo de coisa, tudo isso, dinheiro, reconhecimento, porque dinheiro é reconhecimento. Dentro das áreas, é como se fosse resultado do quão bom você é naquilo. Então, você tem que ter como propósito a área, a tecnologia, ser desenvolvedor, ser um bom profissional. E o reconhecimento ele vem como consequência. Então, as considerações a pergunta mais seria essa. Entendeu? Por isso que hoje a gente tem muita gente que, eu vira e mexe, eu vejo umas pessoas dizendo assim, eu me formei em TI, mas eu estou desempregado. Cara, você está formado em TI, está desempregado, algo de errado tem. Que algo não é de normal. Errado não está certo, Exatamente. Sabe?
Exatamente. Exemplo, criança como você, eu já vi criança com 15 anos como você trabalhando já como desenvolvedor. Nossa. E recebendo salário altíssimos que adultos não recebem. Entendeu? Justamente porque trabalham com programação. E hoje é um dos profissionais mais escassos no mercado. Nossa. Sim. É o profissional mais procurado no mercado hoje, é o desenvolvedor de software. Pode. Como a sua formação em engenharia civil contribuiu para o seu desenvolvimento como empreendedor? Na verdade, Letícia, eu vejo a minha faculdade, ela é uma preparação para tudo. Quando a gente, pelo menos na faculdade de engenharia, ela abre um leque muito grande para várias áreas, né? Então, você vê a parte de águas, a parte de estrutura metálica, a parte de construção civil, a parte de cálculo estrutural. Então, assim, abre um leque gigantesco, né? Mas é voltado para a engenharia. Não tem uma matéria específica para o empreendedorismo, né? Então, geralmente, você se identifica com alguma área desse leque, né? E opta ali por desenvolver essa área quando você está falando na engenharia civil, né? Mas, no meu caso, eu fugi um pouquinho, tá? Minha base é engenharia civil, e até é engraçado essa parte aí, como que eu saí um pouco da engenharia civil e depois eu voltei, tá? Teve uma fase na minha carreira que me tirou um pouquinho da minha trajetória e depois eu voltei. Logo quando eu saí em 2014, né, da empresa que eu trabalhava, estava muito ruim o mercado de trabalho. E na época saiu da empresa vários funcionários, vários engenheiros, e não era só ela que estava demitindo. A crise ela veio 2014, 2015, e o mercado ele estava muito travado, né? E aí eu decidi me especializar dentro da área da engenharia civil, que eu fui para São Paulo e fui fazer um curso de avaliações e perícias, né? Porque era um mercado que tinha poucos profissionais ainda, né? E aí eu fui fazer esse curso. E quando eu estava lá fazendo esse curso, na sala ao lado eu vi um cartaz, alguma coisa sobre tecnologia, né? Alguma coisa sobre rastreamento de veículo. E isso me deu um estalo. Falei, pô, olha, eu não conheço esse tipo de empreendimento em Manaus. Será que Manaus tem? Será que não tem? E aí eu fui me aprofundar um pouquinho nisso. E aí eu voltei com aquela ideia, fiz o curso, aprendi várias coisas lá, mas eu não coloquei nada em prática daquilo. E aí eu decidi abrir uma empresa de rastreamento de veículos. E abri essa empresa, né, na cara e na coragem, sem saber muito, porque tem muito a ver com a parte de tecnologia, configuração, software, hardware, uma série de coisas, mas eu vi ali uma oportunidade, né? E aí, a partir dessa oportunidade, foi que a gente foi crescendo. E então eu tive que ressignificar algumas coisas, né? Voltar um pouquinho atrás e montar essa empresa e correr atrás de cliente, né? Então eu visualizei uma coisa assim, um cenário muito bonito, né? Números, olha, Manaus tem não sei quantos carros, percentual aqui, essa fatia de mercado, e fiz estudo e não sei o quê. E no primeiro mês eu consegui fechar 30 carros. Caraca! Só que 30 carros não pagava 20% do custo da empresa. Né? Então, esse é o lado que ninguém te fala, né? É o lado que a gente fica achando que é mil maravilhas, né? É tendência, é mercado. Mas aí, eu até falei para minha esposa, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos continuar. Vou ter que bater de porta em porta, né? Nas empresas, oferecer para os amigos, para as pessoas próximas, né? E assim a gente foi
devagarinho, né? Até que a operação ela conseguiu se pagar. E aí, com o passar do tempo, foi. A empresa começou a se sustentar e dar algum retorno, né? Então, como eu te falei no início, né? Eu saí um pouquinho da trajetória. Depois que as coisas começaram a entrar no automático, né? A gente conseguiu criar uma recorrência, uma automatização dos processos, que isso foi uma coisa que o mercado corporativo me trouxe, né? Esse conhecimento de processo, né? Conhecimento um pouquinho de processo financeiro, nota fiscal, um pouquinho da área de marketing, tudo isso aí, o mercado, a CLT, ela me proporcionou. Eu consegui absorver isso aí para poder empreender. Então, essa experiência ela foi muito boa. E, como eu te falei, saí da trajetória um pouquinho e depois eu consegui retornar. O mercado da engenharia ele foi se acomodando novamente, as coisas foram voltando para o eixo. E isso é uma coisa natural, que a gente, com o passar do tempo, a gente começa a perceber, né? Que o mercado ele tem altos e baixos, né? Então, a partir do momento que a Rastrovia começou a andar sozinha aqui, e isso me deixou um pouco mais tranquilo para eu voltar para o mercado da engenharia, né? Então, esse processo ele durou mais ou menos 2-3 anos. E hoje, graças a Deus, a Rastrovia ela é uma empresa que já está aí há uns 7 anos no mercado, né? 7 para 8 anos, né? Em 2015, está em 2023. E ela é uma empresa sólida, que nós temos conseguido atravessar esse momento, né? E a engenharia, eu retornei e consegui caminhar também ali. E aí você vai vendo que não existe... O mercado ele não está fechado aqui na minha formação. Que existe um mundo acontecendo aqui do teu lado, que existe aqui várias coisas passando do teu outro lado, e você tem que estar ligado para saber em buscar as oportunidades, né? E aí, como eu te falei, voltei para o mercado da engenharia, da construção, e em paralelo com a Rastrovia. E a rede de apoio que eu consegui, né, não é conseguir formar, mas a rede de apoio que está ao meu redor até hoje, né, a família, a esposa, tudo isso fez com que eu pudesse ficar um pouquinho livre aqui, né, as coisas estão rodando e eu voltar para o mercado da engenharia. Então, graças a Deus, hoje eu tenho essa empresa rodando e eu pude voltar para o mercado. Mas aí, voltei para a CLT? Não, né? Porque uma vez que você começa a ter liberdade, você, apesar de ter uma grande responsabilidade, apesar de tu não precisar bater ponto, né? Eu tenho horário para acordar, mas o meu dia, eu não sei que horas que ele termina. Pode ser que seja um dia tranquilo, mas pode ser que seja um dia extremamente agitado, cheio de afazeres, problemas para resolver. Mas tem dia que eu não preciso estar na empresa 10 horas da manhã, 8 horas da manhã, 7 da manhã. Então a gente pode se dar esse luxo algumas vezes, mas nem sempre é fácil, né? A vida de empresário é sábado, é domingo, é feriado, é tu viajar e o teu telefone tem que sempre tem que estar ligado 24 horas. O meu telefone, a minha esposa sabe, ele é ligado 24 horas, né? Apesar de ter um sistema por trás, tudo funcionando, mas meu telefone é ligado 24 horas. Porque eu tenho clientes que dependem da funcionalidade do serviço, eu tenho clientes que eu atendo, clientes fora de Manaus, então a responsabilidade é muito grande, né? A pessoa que trabalha comigo deu 5 horas da tarde, ela vai para casa dela, cuidar da família dela, e a gente continua trabalhando,
né? Final de semana, feriado, isso pra gente tá ali no modo automático, né? Você tá de folga, mas se aparecer alguma emergência, alguma urgência, você tem que estar pronto. Então isso é empreender. Quais são os principais talentos e criatividades que o empreendedor precisa ter, que é necessário, assim, Tá. para poder abrir o leque do empreendimento? Empreendimento. Olha só, Letícia, é muito comum quando se vai empreender que você olhe em seu redor e veja o que está dando dinheiro. Pô, podcast. Ney está ganhando milhões de dólares ali no podcast. Vamos abrir podcast. Vamos abrir podcast. Então tem um vizinho que ele montou uma padaria e a padaria dele está bombando. Ele já foi 2 vezes para os Estados Unidos esse ano. Esse negócio de padaria está dando dinheiro, pô. Vamos ganhar dinheiro com padaria. E aí a pessoa olha para fora, né? E ele diz assim, pô, padaria dá dinheiro, sushi dá dinheiro, podcast dá dinheiro. Ele olha para fora. E aí ele resolve montar uma padaria, por exemplo. Eu acho que essa é a dica fundamental para quem quer empreender. E tem a ver com talento, tá? E aí ele abre a padaria e ele começa a perceber que para a padaria rodar, ele tem que acordar 3 horas da manhã, ele tem que ir lá no feirão, tem que para poder comprar os melhores legumes, vegetais, o trigo, o que quer que seja. Ele vai ter que acordar cedo para fazer o pão, porque 6 horas da manhã a galera está querendo comprar pão. E ele começa a perceber que aquilo não é exatamente para ele, porque ele é um cara que funciona melhor à noite, porque ele é um cara que de repente nem gosta muito de atender o público, mas ele viu que estava dando dinheiro e resolveu entrar no negócio. A pior forma de você empreender é você olhar para fora. Na minha opinião, a melhor forma de você empreender, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro. Por quê? Porque empreender é muito complexo, é muito difícil, é muito desafiador, ainda mais no Brasil, que você tem legislação trabalhista complicada, você tem a questão fiscal, tributária muito complicada, é muito difícil para você. Taxas. Tudo é muito complicado. Então, tu concorda comigo que para o cara perseverar naquele negócio, ele tem que estar muito conectado com aquele negócio, ele tem que estar visceralmente conectado, ele tem que acreditar muito no negócio, para poder ele aguentar os solavancos que ele vai levar ao longo da jornada dele. Então, a minha recomendação, como dizia quem é que dizia assim, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, era vou já me lembrar o nome dele. Me deu um branco aqui, já lembro o nome dele. Mas, eu vou já me lembrar o nome dele aqui, me deu um branco, daqui a pouco eu lembro. Enfim, ele dizia o seguinte, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então, a primeira coisa que eu sugiro, o Jung dizia isso, né? O Jung dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quando você olha para dentro e você vê que aquilo que o talento que você tem, a habilidade que você tem, é naquilo que você acredita, vou te contar uma história rápida. Uma amiga uma vez saiu do polo industrial, recebeu a rescisão dela e disse, vou montar Nessa época estavam fazendo muito sabonete artesanal. Sabe aqueles sabonetes artesanais? Sei, sabonete glicerina. Isso, glicerina. Fazia umas coisas lá artesanais e tal. Com um mês, eu falei para ela, fulana, como é que tá a loja? Ela disse, fechei. Por que você fechou? Duval, 1 mês tendo prejuízo. Falei, 1 mês? Tu acha muito 1 mês? 1 mês não dá nem para começar. Ou seja, aquele negócio não era para ela. Por que quem trabalha com educação, quem trabalha com consultoria, como eu trabalho, tem que gostar muito, porque é muito complexo. É muito difícil você trabalhar com educação no Brasil. É muito difícil trabalhar com consultoria no Brasil. É muito difícil. Algumas coisas são muito complexas. Então, a minha sugestão é, tente entender o que você faz com muita facilidade de fazer, seja falar em público, seja ensinar, seja... Tem gente que tem uma conexão muito grande com a natureza, por exemplo, né? Tem inteligência naturalista, aquele cara que gosta da natureza. Você acha que, por exemplo, aqui em Manaus é dificílimo cuidar de planta. Ontem eu estive numa floricultura, comprando lá uns ingredientes, terra e tal, e o senhor que estava lá disse, meu amigo, está cada vez mais difícil a gente trabalhar. Minhas plantas morreram quase todas aqui nesse calor infernal que teve na fumaça e tal. O que faz o cara persistir, Letícia, com aquilo? É o amor que ele tem por aquilo. Então eu acho que se você tem que ser... A natureza é perfeita, Letícia. Se você nasceu para se comunicar, não vá contra a natureza. Se você nasceu para fazer conta, não vá contra a natureza. A natureza é perfeita. Outro dia um amigo me disse assim, Durval, eu tenho um funcionário que eu não sabia mais o que eu fazer, cara, com ele. O cara não funcionava, já tinha testado tudo, ele não funcionava em lugar nenhum. Aí a minha última esperança foi botar ele trancado numa sala para ele fazer planilha de Excel.
Eu falei, e o que aconteceu? Ele aflorou, cara. Ele desabrochou. O cara começou a entregar muito. Mas por quê? Porque você respeitou a natureza do cara. A natureza dele não era de atender o público. A natureza dele era de fazer planilha. Respeite a natureza e você vai se dar bem em qualquer empreendimento. Quais são os... Bom, agora explica pra gente como é que deu esse encontro de tecnologia, empreendedorismo e trabalho humanitário. Lembrando que a gente vai falar de cada projeto depois, tá? Tá bom, Letícia. Bem, eu acho que o grande encontro, acho que tudo isso está muito ligado comigo, dentro do que eu acredito, dentro dos propósitos que eu tenho e dentro das buscas também que eu tenho. Acho que estão muito relacionados. Existe, claro, várias circunstâncias que chegaram a trazer isso, mas eu vejo que todos eles têm uma linha mestra. Acho que são duas principais pontos que conectam todas essas iniciativas. A primeira é a prosperidade econômica, o desenvolvimento econômico, onde todas essas iniciativas estão muito focadas no agregar valor e agregar valor gerando prosperidade econômica. E isso seja relacionado com um acolhimento a um refugiado, seja numa aceleradora de startups que você desenvolve negócios nascentes de base tecnológica, ou seja, num veículo que vai conectar a Amazônia, propiciando que as pessoas tenham autonomia e tenham mobilidade, que possam se desenvolver economicamente. Eu acredito verdadeiramente que a prosperidade econômica é um grande motor da economia, é um grande motor que a gente consegue desenvolver, dando para as pessoas oportunidades de se desenvolverem, de crescerem, dando autonomia e acreditando nas pessoas, as pessoas podem, e colocando as pessoas no lugar certo, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, porque todo mundo tem seus talentos, todo mundo é capaz, todo mundo tem um grande universo interno, mas como propiciar que essas pessoas elas tenham esse potencial, seus potenciais sejam desenvolvidos. E claro, eu acho que o outro ponto também que perpassa tudo isso também tem muito a ver com valores íntimos, religiosos que eu tenho, que eu acredito, onde que dentro de um propósito de verdadeiramente de que nós somos responsáveis por fazer um mundo melhor. Então, algo que eu posso dizer com muita alegria é que todas essas iniciativas estão muito conectadas com o propósito, no que eu acredito, e de algo que a gente busca, de alguma forma, deixar o mundo um pouquinho melhor para as próximas gerações e também para as gerações atuais que estamos aqui. Em 2019, a gente escreveu um projeto que já era o projeto do Hermanitos, com o propósito de oferecer dignidade através do trabalho para os profissionais refugiados. Então a gente tem quatro principais pilares, onde 3 deles são relacionados com o trabalho. O primeiro é a inserção no mercado laboral, onde até hoje nós já pudemos oportunizar a mais de 1.000 profissionais serem empregados. Então assim, cada profissional empregado é uma vida, não é só uma vida transformada, é a vida dele, a dignidade desse profissional que sai da sua casa, que vem para um outro país e chega aqui falando uma língua diferente, não tendo seu diploma reconhecido, muitas vezes chega com uma mochila nas costas, fugindo, sendo forçado a sair do seu país, buscando condições melhores de vida, e um trabalho muda a vida completamente da pessoa. Porque agora ele pode trabalhar com dignidade, muitas vezes ele tá buscando trabalho para poder se sustentar. E ele acaba indo para os abrigos, porque ele não tem mais aonde se alocar, ele não tem mais aonde ficar. E aí ele precisa de um trabalho. E muitas vezes é rejeitado por causa disso, por ele falar outra língua. E isso é muito triste, para falar a verdade. Mas com essa organização ajudando eles, para mim é um baita de um trabalho muito digno para ser assim. Sim. Entendeu? Obrigado. Eu elogio bastante, porque eu acho que isso é uma força do bem. E é uma força muito necessária hoje em dia. É verdade. A gente foi inspirado por uma passagem num sermão de Jesus, que está no sermão profético, onde Jesus fala: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhestes. E aí os justos perguntarão: quando é que a gente te viu assim, com fome, com sede, estrangeiro? E aí o rei dirá: em verdade vos digo, toda vez que fizestes a um dos mais pequeninos dos vossos irmãos, a mim o fizeste. Irmão pequenino em espanhol é hermanitos.
Daí vem o nosso nome, Hermanitas. E vem o nosso nome, onde que o nosso propósito é promover, é buscar atender. A gente acredita, né, a relação nossa com Deus se dá através do próximo. Então, poder atender, poder fazer um trabalho proporcionando dignidade, e algo que a Patrícia sempre fala, é poder fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. Imagina se a gente tivesse refugiado, se a gente estivesse num outro país, o que eu gostaria? Eu gostaria que alguém me ajudasse a ter um emprego. E hoje, um dos grandes pontos que a gente faz é conseguir entender qual é o potencial das pessoas, porque muitas vezes a pessoa chega aqui com um diploma, com uma formação, mas ela não pode exercer o trabalho. Mas ela pode trabalhar em alguma coisa semelhante ou correlata. Por exemplo, uma médica não pode exercer medicina aqui, mas ela pode acompanhar um idoso, ela pode fazer algumas atividades, trabalhar com pesquisa, com alguma coisa que ela não vai precisar assinar como médica, mas o conhecimento dela vai agregar valor. Então a gente busca fazer essa aproximação do profissional, do talento profissional, do talento da pessoa refugiada, junto com oportunidades de trabalho. E isso é só um eixo do Hermanitos. O segundo eixo é empreendedorismo. Então a gente tem várias iniciativas de empreendedorismo. Hoje a gente já apoiou mais de 500 pessoas na área de empreendedorismo. E tem um dos projetos que são, para mim, que é o grande, que faz meu olho brilhar de uma forma diferente, que é um projeto chamado Mulheres Fuertes, Mulheres Fortes. Que ele é, quando você fala para um refugiado, é muito difícil a situação de um refugiado. Você imagina você fazer um exercício. Imagina a sua casa, toda a sua casa. Imagina você tem que colocar toda ela dentro de uma mochila e ir para um outro país. Tudo que tem lá, o que é mais importante. Não tem como, assim. Eu vou ter que sair me desapegando de algumas coisas que eu provavelmente vou sentir falta. E é isso que os nossos irmãos refugiados acontece. Porque eles normalmente têm uma casa. Tem pessoas assim que têm casas, carros, casa na praia, e a situação ficou tão difícil que teve que pegar tudo isso, colocar dentro de uma mochila e colocar nas costas e iniciar uma caminhada para um país que não fala a língua, que vai sofrer xenofobia, que vai sofrer vários desafios. E ser refugiado já é difícil. Imagina agora para uma mãe solteira, onde ela tem que conseguir o trabalho, mas ela também tem que cuidar dos filhos, sozinha. Aí é muito difícil. Vamos pensar aqui. Os filhos, eles vão ter que entrar para uma escola. A mãe, ela não sabe onde matricular os filhos, a não ser uma escola pública. Ela não sabe onde ela vai morar. Ela não sabe aonde ela vai trabalhar. Ela não sabe como é que vai dar comida para os filhos. Ela não sabe como é que ela vai, assim, ter sanidade, assim, para poder abraçar eles, dizer que vai ficar tudo bem. E é muito triste isso, sabe? E o que faz para poder ajudar elas? Hoje a gente tem um projeto em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Acnur, Agência ONU para Refugiados, e o TRT. Esse projeto, o que a gente faz? 1/3 das famílias em Manaus de refugiados são chefiados por mães solo, por mães sozinhas. 1/3. Então a gente tem uma jornada onde que elas iniciam, a gente faz um apoio psicossocial. Ela recebe, além de um apoio, ela recebe uma capacitação. Nos primeiros 3 meses ela recebe um apoio para alimentação. E ela recebe capacitação para empreendedorismo, para a parte financeira, e uma capacitação também na área que ela quer trabalhar. Hoje a gente está trabalhando tanto com gastronomia, quanto com estética e beleza. Então, a partir do momento que ela faz uma capacitação nessa área, e termina essa jornada de capacitação, ela recebe um kit para empreender. Então, ela consegue trabalhar em casa, e um capital, uma ajuda financeira para os primeiros meses para o negócio crescer e para o negócio desenvolver. Hoje já passaram mais de 350 mulheres nesse processo, nessas jornadas, e assim, com histórias fantásticas, histórias lindas, de mulheres que, através do seu próprio esforço, da sua dedicação, hoje são empreendedoras, donas do negócio, seja negócio de beleza, seja restaurante, assim, mulheres que
cresceram e mulheres poderosas, mulheres fortes, mulheres muito fortes. Bom, qual é o recado que o senhor gostaria de deixar para o nosso público empreendedor que está passando por dificuldades no seu negócio? Estude. Estude muito. Aventure-se, mas baseado em conhecimento. Porque quando você se aventurar baseado em conhecimento, sua possibilidade de errar vai ser menor. Ok. Quais são os conselhos que você dá para o nosso público que tem essa vontade de empreender? De empreender, principalmente conheça seu cliente. Né? Conheça para quem você vai comercializar aquele seu produto. Vá para campo, né? Pesquise, entenda de fato aquilo que você precisa e tente validar rápido. Né? Porque às vezes o empreendedor acha que uma ideia dele é a melhor que tem e ele quer guardar aquela ideia para ele, e, na verdade, o melhor é que ele tente validar logo para saber se ele vai mexer naquela ideia, se ela vai seguir em frente ou não. Então, a recomendação que eu falo muito para os empreendedores é, primeiro, conheça seu cliente. Vá para perto dele, entenda, de fato, qual é o dia a dia dele, para que aquele seu produto que você vai comercializar, seja ele algo físico, seja ele um software, mas quem determina que aquele teu empreendimento vai dar certo ou vai dar errado é o seu cliente. Então, a recomendação é que sempre conheça bem o seu cliente. Já entrando nesse gancho de empreendedorismo, quais são os maiores desafios enfrentados pelos empreendedores quando eles vão começar a empreender? O que acontece? Às vezes a pessoa está com uma ideia no papel e o maior desafio, acho que o primeiro obstáculo é perder o medo de arriscar, de ir. E a melhor forma de você perder o medo e arriscar para empreender é estudando, sabendo do mercado que você vai atuar, qual é a dor que você vai resolver da sociedade ou do seu bairro. Então, é o maior desafio. Então, o empreendedor que está querendo abrir o seu negócio, a minha sugestão, estude. Estude sobre o negócio que você quer abrir. Quanto mais você estuda, mais você se sente seguro a ultrapassar a barreira do medo. Depois que a barreira do medo for ultrapassada, você consegue ter um propósito, que é o que você veio fazer, por que você quer montar a sua empresa. Tenha sempre um porquê forte. Qual é o propósito de eu montar essa empresa? O que eu vou ajudar? Se você tem esse propósito muito bem claro, você consegue levar o seu negócio com ação, dedicação. No início é difícil mesmo. A persistência e a fé são muito importantes nos negócios e no empreendedorismo. Muito importante. Porque se você não tem uma fé e uma base emocional forte, no primeiro obstáculo você despenca. Então, você precisa estudar, fortalecer a sua fé, estar sempre com a sua base emocional muito bem ligada e o seu porquê, o seu propósito daquele negócio está sempre estampado em todos os lugares para você olhar e saber o porquê que eu estou empreendendo. Porque eu sempre digo, quem tem um porquê já sabe o que vai fazer. Já sabe o que vai fazer e resolve qualquer problema. Né? Qualquer como eu vou fazer isso, se você tem um porquê, você vai ultrapassar qualquer barreira. Bom, o que a senhora definiria como empreendedorismo no contexto atual e como que você acha que isso se aplica aqui na região amazônica? Olha, essa é uma pergunta super importante porque a gente busca esclarecer para quem nos escuta, nos assiste, que empreender é um comportamento. Ser empreendedor é mais comportamental. E eu sei que vocês tiveram um podcast com o Sálvio aqui, que é expert em comportamento empreendedor, é nosso instrutor do Empretec, sabe muito. Então, toda pessoa que se diferencia naquilo que faz tem um conjunto de características que a gente chama de características do comportamento empreendedor que diferenciam essas pessoas da média das outras pessoas. E isso foi estudado por um psicólogo americano, inclusive, chamado David McLean. E ele baseou todo o seminário que a gente tem para empreendedores, que é o Empretec. Então, eu costumo até dizer, gente, nem todo empresário
é empreendedor. Porque a gente acha assim, empreendedor é o quê? É ser empresário. Não. É você ter comportamentos diferenciados da média, que você pode estar na sua profissão, você pode estar dentro da sua empresa ou dentro de outra empresa e você vai fazer diferença por onde você passa. Isso é ser empreendedor, em qualquer contexto, né? E, às vezes, você só ter um negócio no papel não significa que você seja um empreendedor. Bom, agora quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas nessa região amazônica e como é que o Sebrae ajuda essas empresas a conseguirem se posicionar no mercado? Nós temos alguns desafios, né? Pela própria característica da região, né? A nossa logística é muito cara, então produtos empresas da área do comércio, né, sofrem bastante com isso, né? A gente tem em alguns produtos na indústria, na fabricação, alguns incentivos, graças a Deus e graças ao que tem na Zona Franca de Manaus, né, a legislação. Nós temos alguns incentivos justamente para compensar esse isolamento amazônico, né, que só a gente que mora aqui entende, né? Então, esse é um dos desafios, porque acaba que o custo de produção, o custo de distribuição, ele é mais caro, né? E a gente tem que acabar repassando um pouco disso para o preço, né? Para o cliente, para que o negócio consiga dar lucro, né? Então, esse é um dos desafios. O outro desafio, mas que o Sebrae está aqui para isso, é começar um negócio sem preparo. Então, a dica que eu deixo aqui para quem está nos assistindo, muita gente chega no Sebrae e fala assim, o que está dando dinheiro? Né? Então, os nossos atendentes, eles não vão te dizer o que está dando dinheiro, porque a possibilidade de dar errado o teu negócio é altíssimo. Né? Então, você precisa identificar aquilo que você gosta de fazer. Porque começar um negócio já é desafiador. Se você não gostar daquela área, é pior ainda. Vai dar trabalho, gente, não se iludam. Vai dar trabalho abrir uma empresa. E principalmente, se você não se preparar antes e só decidir ali na hora, se for uma área que você não gosta, que você não suporta, uma hora você não vai fazer isso com maestria, você não vai fazer isso com gosto. Então, meio que vai ficar ruim o seu negócio. E se não tiver, principalmente, um diferencial, o seu negócio ele vai ficar igual aos outros. Eu lembro que eu tinha falado isso na entrevista do Risato, que o negócio ele precisa ter um diferencial, senão ele vai ficar muito genérico. Isso. E não vai ter a sua própria marca lá, que você pode avançar aos outros. A sua identidade, exatamente isso, né? Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Se você quiser abrir um negócio pensando só no que dá dinheiro, né? Eu quero largar meu emprego porque eu não gosto do meu emprego, eu quero ser independente. Gente, o empresário é quem mais tem patrão na vida. E patrão que exige, que é o cliente. Quando você está no mercado de trabalho normal, você tem que o seu horário, né? Você tem uma liderança, tem os seus desafios, mas no seu negócio você tem que fazer o seu salário, o salário da sua equipe, o lucro da sua empresa. Um outro desafio, né? Muito empreendedor confunde o seu bolso pessoa física do bolso da empresa. O dinheiro da sua empresa é da sua empresa. E você vai determinar um valor que você vai fazer retirada por mês para você, como dono da empresa, né? Que é o que a gente chama de prolabore, né? Que é o salário do dono. Então, muitos negócios também quebram por essa confusão que o empreendedor faz de achar que o dinheiro da empresa dele ele pode ir lá tirar quando ele quer, para ele como pessoa física. E esse planejamento financeiro também o Sebrae ajuda o empreendedor a ter esse esclarecimento, a ter esse planejamento, né? Mas quando você tem o comportamento empreendedor, entende isso e se prepara, continua sendo desafiador, mas você vai vencendo etapa por etapa, com a ajuda necessária, com a conexão necessária e com a vontade que você tem de prosperar. Então, é para isso que a gente existe, né? Mas você tem que ter identificação e saber que qualquer decisão que você tome na sua vida é preciso muito suor, né? Para que você consiga construir e ter a prosperidade nisso. E nós estamos aqui também para dar as mãos para você que tem esse sonho.
Bom, agora já falamos muito sobre desafios, agora sobre oportunidades. Quais são as oportunidades aqui na região amazônica e também no Brasil para empresas? Olha, a Amazônia ela está muito em pauta, né? Sim. Então, uma dica também para os empreendedores que nos assistem é identificar como é que a gente pode aproveitar essa visibilidade, né? Essa vitrine amazônica para identificar o que a gente chama de negócios verdes, né? Como é que a gente pode aproveitar isso para se projetar. As pessoas mundialmente estão procurando consumir mais produtos daqui, né? Por todo esse apelo. Então, é aquilo que você falou um pouco. Como é que você pode diferenciar o seu produto ou o seu serviço? Inclusive, o serviço ele é o segmento que mais cresce. Porque quando você vai lá para a modelagem de negócio, às vezes você consegue testar um serviço de forma mais barata do que você fabricar um produto novo, ter todo o investimento, prototipar isso, né? Então, é por isso que a tendência no serviço cresce um pouco mais. E isso é oportunidade, né? Porque as pessoas pensam, nossa, o que eu vou investir? Né, eu vou pensar no produto do zero, que vai ter que prototipar, eu vou ver se meu cliente vai... Até isso vai tempo e bastante recurso. Né? Mas também tem oportunidade aqui, principalmente com essa questão de negócios verdes. Então, o serviço ele agrega muito mais valor e, às vezes, você consegue colocar uma margem de lucro mais alta pelo diferencial na entrega. Então, eu tenho uma temaqueria. Mas qual o diferencial do serviço da tua entrega da temaqueria? Que vai fazer eu, Ananda, preferir ir na tua temaqueria do que da do João, da Maria, né? Então, qual o teu diferencial da tua padaria, do teu restaurante, enfim, da tua loja, na entrega do serviço? E se isso fizer a diferença para o meu cliente vai estar disposto a pagar mais caro por aquela personalização de serviço, por aquele encantamento, ou por aquele pós-venda, que é o diferencial, né? Então, tudo isso a gente vai ajudando a encontrar qual é o diferencial daquele negócio. Agora, entrando no aspecto de empreendedorismo, quais são as habilidades essenciais que cada empreendedor precisa ter? Eu acho que a iniciativa, né? Vou pegar um pouco daquilo que o David McLean já estudou, e foi um estudo interessante. Ele pesquisou características de empreendedores de países desenvolvidos, pessoas que tinham negócios, e características de empreendedores de países subdesenvolvidos. Então, nesse estudo, ele cruzou e ele identificou 10 características que ambos tinham, independente do ambiente do país, seja de país de primeiro mundo ou países subdesenvolvidos. Então, ele identificou que quem tem essas características, e aí está iniciativa, persistência, correr risco calculado, porque quem empreende tem que correr risco, né, gente? Não tem como você ficar na sua área de conforto, porque você nunca vai avançar. Exatamente. Só que correr risco calculado não é teimosia. O nome já está dizendo, é correr risco calculado. Não correr um risco que você já sabe que você vai perder. Exatamente. Então, é ponderar perdas, ganhos, né? Saber até onde pode arriscar, buscar ajuda. Então, busca de oportunidades, né? A busca de inovação também são características que diferenciam. E aí, voltando para o que a gente falou logo no início, né? Onde você estiver, pode até não ser numa empresa própria, mas na empresa onde você trabalha, na comunidade que você atua, são características que você lança a mão delas, não é? Iniciativa, busca de oportunidades, busca de informações, persistência. A gente não tem que ter na escola, na comunidade, na igreja, no lugar onde trabalha, aqui para fazer os programas no podcast. Também precisa. Não precisa de tudo isso? Precisa. Então, essas são as características do comportamento empreendedor. Algumas pessoas, elas têm de forma mais aguçada do que outras. Né? Então, o que esses estudos descobriram? Que é possível desenvolver as características. Como é que desenvolve? E aí a gente tem algumas ferramentas. Algumas pessoas têm mais predisposição, né? E outras precisam de um empurrãozinho a mais. Então, já tem algumas técnicas, ferramentas, treinamentos. No Sebrae, eu posso indicar para você o Empretec, que é um seminário da ONU. No Brasil, só o Sebrae tem a chancela de aplicar. Nós temos turmas todos os meses, então aqui nos nossos contatos você pode entrar em contato, ver quando vai ser a próxima turma e já se inscrever.
né? Você quer desenvolver essas características do comportamento empreendedor, o Empretec, sem dúvida, é o mais indicado, né? Bom, agora qual conselho você daria para o jovem empreendedor que está assistindo o nosso programa? Como é que ele deve começar o seu negócio? Olha, gente, acredita no teu sonho. Identifica o que você gosta de fazer. Eu vou insistir nisso. O que você é bom em fazer? O que você gosta de fazer? Né? E tem até um exercício que eu coloco aqui no livro, é um livro super prático, gente. Tem várias perguntas e exercícios super práticos, até para você ir se conhecendo. Se você ganhasse na loteria hoje, ou seja, você não precisasse mais se preocupar com dinheiro, o que você faria para preencher o teu tempo? Ah, eu viveria um ano sabático. Tá, mas depois que você cansar de tudo isso, que cansa também. O que te daria prazer em fazer? Provavelmente ali tem uma luz, nesse exercício ali tem uma luz daquilo que você se identifica e que você faria na tua vida e pode se transformar em uma oportunidade de negócio para você ou numa oportunidade de trabalho para você começar a se identificar. Então, o primeiro ponto é isso, identificar no que você tem competência, o que você gosta de fazer, e o resto é desdobramento disso, porque vai ter muito suor, vai ter muito desafio. Então, o importante é estar convicto da tua base, né? Da tua base, do que você gosta de fazer. E deixar também o Sebrae à disposição, porque a gente também apoia, desde esse momento que você não sabe muito ainda o que quer fazer, até o momento que você já tem uma empresa super de sucesso e quer crescer no teu negócio, e às vezes o crescimento também é doloroso, né? Às vezes você mudar de uma faixa de empresa, você começou com uma microempresa, um empreendedor individual, né? Para quem está começando, gente, a melhor indicação é começar como microempreendedor individual, que é uma modalidade que você tem o CNPJ, o custo dele é muito baixo, né? Você vai pagar até R$ 72 por mês, e aí já está incluso lá o seu INSS, todos os impostos de forma bem simplificada. Então, a forma mais rápida, barata de começar o seu negócio formalmente é como MEI, microempreendedor individual. O Sebrae faz todo o atendimento do MEI, desde o registro da sua empresa até a declaração do seu negócio, toda a formalização do MEI e a capacitação. Próxima pergunta. Qual é o seu conselho para jovens que estão começando suas jornadas como empreendedor? Procure trabalhar em alguma organização que tu achas que é uma organização maneira de se trabalhar. Para te primeiro aprender. Eu fiz ao contrário. Tipo, eu nunca trabalhei CLT numa organização. O mais próximo que eu cheguei disso foi ser assessor do secretário de Produção Rural do Estado. Mas aí era um cargo comissionado e foi um período pontual ali de quase 2 anos. E aí, esse tipo de experiência nos proporciona aprendizado. Então, se você, poxa, tu é jovem, tu quer empreender, sempre a prática ela é melhor do que ficar na teoria, só que você poder ter acesso a uma experiência antes de colocar tua mão na massa, e uma experiência prática também faz diferença. Bom, agora vamos para as nossas perguntas do público. Primeiro, vamos começar com a do Daniel Gottnauer. Solta o áudio, Diego. Que conselho você daria para jovens da região amazônica ou de regiões interioranas que vão para a capital estudar e desenvolver negócios? Qual as dicas, as 3 dicas principais para esse perfil de pessoa que vem do interior com o objetivo de estudar e depois criar negócios numa cidade, numa capital? Posso responder? Muitos amigos do interior me procuram fazendo essa pergunta de como que eles têm vontade de empreender e eles queriam fazer algo. E assim, desde quando eu vim para cá, eu conheci muita gente do interior que veio para cá para estudar, e existem alguns fatores que determinam essas pessoas de se manterem aqui ou não. E dos principais fatores é o fator financeiro. Nem sempre essas pessoas têm um apoio ali
conseguem ter o apoio da família. Eu tive muita limitação financeira para me manter aqui, mas aos troncos e barrancos, como diz a mamãe, aí eu consegui. Então, eu acredito que é entender a sua realidade e tentar fazer o máximo, o que você puder, para primeiro se manter. E aí depois você pensar em coisas além disso. Porque, assim, não é um contexto fácil, sabe? Tipo, eu tenho amigos meus que vieram para cá e eles tinham que trabalhar porque os pais não tinham condições de mandar dinheiro. E eu tinha amigo que trabalhava em bares, né? Servindo, atendendo as pessoas para levantar uma grana para poder ter dinheiro. Então, no outro dia estava na faculdade. Assim. Então, assim, não existem várias realidades nesse contexto. E aí, às vezes a gente acaba esquecendo, não tendo consciência disso. Às vezes as pessoas têm as motivações para montar um negócio, para criar uma empresa. Mas é muito importante avaliar essas motivações, porque exige um nível de responsabilidade e abrir mão de coisas muito importantes. Logo quando eu formei, eu recebi algumas propostas de emprego, principalmente depois que eu terminei o mestrado, que o salário, na época, mudaria a minha vida de uma maneira muito abrupta e eu conseguiria ajudar a minha família naquele momento. Então, era um jovem de 22 anos ganhando um salário muito bom. E eu optei por não aceitar essas propostas para seguir o caminho ali do meu negócio. Mas eu tinha uma estratégia, eu tinha um pensamento, eu sabia o porquê que aquelas pessoas estavam me convidando, me propondo esse serviço. E não era apenas pela minha formação, tinha muito a ver com o trabalho que eu estava fazendo. E eu acreditava que eu poderia fazer muito mais. E aí, hoje, o momento que eu estou também é uma escolha, ela existe as suas limitações, mas já me proporciona um conforto, assim, bem grande, sabe? Então, quando um jovem vem para cá, acho que ele tem que focar em cumprir o que ele consegue fazer com os recursos que ele tem. Senão ele entra numa vertente psíquica ali muito complexa, sabe? Um outro desafio também que seu pai me falou, né, quando você tinha 6 anos, você teve um lado empreendedor aí, onde você teve uma loja virtual, a Lele Kids. Me conta mais sobre isso. Como que foi esse desafio para você? Como você elaborou isso? Bom, tudo começou porque eu queria muito uma maleta da LOL, que era R$780 na época, se eu não me engano. Que ela tinha várias LOLs dentro da maleta e eu queria muito essa maleta. Então, o meu pai, ele disse que era para eu abrir um negócio. Ele disse que também ia me ajudar a lidar com dinheiro, a negociar, a aprender sobre mais esse conceito de troca, de venda e etc. Então, eu fui lá, abrimos a loja virtual, né? A gente abriu uma conta no Instagram. A gente fazia comerciais, a gente vendia microfones e relógios da pulseira da Mormai. Eu lembro que eram muito bonitinhos, meio que tinha um relógio bem assim. Aí tinha várias pulseiras customizadas, que a gente colocava a pulseira junto e aí batia assim, aí ficava o relógio. E aí eu vendia, eu pegava da fábrica junto com meu pai e a gente vendia pelo dobro do valor. Mas só que ainda ficava acessível para as pessoas comprarem. Então, se eu não me engano, depois de um tempo, a gente conseguiu o exato valor de R$780 pra gente comprar a LOL. Então, a gente foi lá, fez a pesquisa, a gente achou o preço mais barato e a gente conseguiu comprar. Eu lembro que eu ganhei de aniversário ou Natal, alguma coisa. Legal, muito interessante essa sua jornada empreendedora com apenas 6 anos de idade. E assim, já vendo que você conseguiu fazer isso com 6 anos de idade,
qual conselho você dá para alguém que quer também ter um próprio negócio, um empreendimentozinho nessa faixa etária de idade também, assim como você? Bom, além do apoio dos pais, é importante que você foque o que o seu público quer. Porque se você fazer, por exemplo, vou pegar um exemplo, a gente está no Alasca agora. Você vai vender din-din no Alasca. É óbvio que não vai vender din-din no Alasca. Porque o din-din ele é gelado e no Alasca tem a necessidade de você se aquecer. Agora, se você vendesse alguma coisa quente no Alasca, iria vender mais porque o público quer alguma coisa quente. Por exemplo, aqui em Manaus. Se você vender uma coisa muito quente ou uma coisa que, por exemplo, depende da época do ano também, né? Mas só que se você vender uma coisa que o seu público não quer, esse público não vai comprar. E o primeiro passo, além do apoio dos pais, é ela ter meio que um planejamento, entendeu? Porque mesmo ela sendo muito criança, ela poderia, com a ajuda dos pais também, né, ou com a ajuda de alguns familiares, poder fazer um cronograma para ela poder ver o que ela vai vender no dia, para ela ver o que ela vai colocar no dia, e aí, etc. E assim, e essa experiência com 5 anos, o que você achou dela? Qual foi a lição que você aprendeu? O que você gostou de ter feito isso? Bom, eu lembro que foi tão gratificante quando eu peguei a minha Loyal, que eu fiquei muito feliz. Eu senti um momento de muita gratificação por eu ter conseguido aquilo junto com a ajuda dos meus pais. Então, eu acho que de lição que eu tiro isso é que quando você quer uma coisa, você tem que lutar para isso, você tem que batalhar para isso. E não só ficar esperando que alguém compre para você ou que isso vai se acontecer magicamente. É importante que você deva escolher o que você quer, que você deva para... Bom, agora poderia compartilhar conosco um momento de fracasso que lhe ajudou a crescer como empreendedora? Bom, de fracasso, vamos lá, deixa eu pensar. Por exemplo, a época do Covid, que muitas pessoas, elas morreram, etc. Faz alguma coisa relacionada com a época da pandemia também? Tá. Eu ainda não estava no exercício da minha atividade empreendedora atual, certo? Eu tive um problema de saúde no período de pandemia, não de Covid, mas durante a pandemia eu tive um problema de saúde, né? E aquilo, Letícia, me deixou afastada das minhas atividades profissionais por 1 mês e meio. Eu tive um estrabismo temporário, então eu via tudo duplicado. Isso se chama diplopia. Nossa Senhora. E aí, Letícia, eu busquei ajuda médica em Manaus mesmo, contei com excelentes profissionais e não foi um período de fracasso necessariamente, mas foi um período em que, por estar doente, muitas coisas vieram à minha mente, eu precisei refletir sobre muitas coisas e isso é bom. Faço essa relação porque, no caso, era um problema de saúde. Mas você citou uma possibilidade de pensar num fracasso profissional. Eu costumo dizer que o vencedor, não raro, é o perdedor que insistiu naquele sonho. É o perdedor que insistiu em vencer. Então, Letícia, o sucesso, ele vem como resultado. Se você trabalha, se você estuda, se você se dedica àquela atividade empreendedora que você deseja desenvolver, eu acredito do fundo do meu coração que em algum momento esse resultado vai chegar. De novo, se você tem um sonho, se você se dedica, se você estuda, se qualifica e procura desenvolver aquilo que você quer desenvolver, naturalmente as coisas vão acontecer. Não dá para dizer que elas vão acontecer em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Isso é relativo. O tempo é relativo. É a teoria da relatividade de Einstein, né? Exatamente, o tempo é relativo. Mas a gente precisa acreditar e correr atrás. As coisas acontecem quando a gente se mexe, quando a gente muda, quando a gente faz com que aquilo possa realmente acontecer a partir do quê? De uma ação nossa. Também tem outra teoria, né? Da ação e da reação. Bom, agora, qual é o seu conselho para os jovens que estão entrando nesse ramo do mundo empreendedor e nesse ramo também do jornalismo? Que jovens você está falando? Jovens como você? Não, eu já te vejo como uma empreendedora. Jovens adultos. Jovens adultos. Bom, mas vale para jovens como você também. Vai. Educação. Sabia! O meu principal conselho é educação.
que eu quero porque, dizer? Assim, Diga. Todas as vezes que a gente faz essa pergunta, eles sempre dizem a mesma coisa, que é estude. A nossa produção, ela vai colocar um corte, assim, de todas as frases. Quando a gente faz essa pergunta, que tem estudem. E aí sempre estudem, estudem, estudem. Sempre estudem, nunca esqueçam de estudar. Educação, estudem. Isso. E aí, eu já tava prevendo. Que eu ia responder isso, né? Sim. Bom, se muita gente tá falando isso, tem Quem fundo sou de eu pra verdade. dizer? Letícia, a educação transforma realidades. A educação abre a nossa cabeça, nos liberta, nos leva a patamares que a gente não consegue enxergar, ao contrário de não estudar. Ainda agora eu falei, quem não lê não tem ideias. Isso tem a ver com estudo, isso tem a ver com educação, tá? O mundo digital nos oferece um universo de oportunidades, boas e ruins. Precisamos estar atentos a isso. Quando eu digo estudem, façam minimamente, no seu caso, né, o processo escolar que é oferecido para você no Brasil, ou seja, né, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. Procure fazer uma universidade, procure fazer cursos de capacitação, cursos tecnológicos. Isso muda realmente realidades. E puxa, como é bacana, como é fantástico, Letícia, quando você, depois desses estudos, você vê que você pode colocar em prática aquela coisa que você sonhou lá atrás. Seja ser jornalista, seja ser médico, seja ser youtuber, eu não sei o que as pessoas que estão vendo a gente estão sonhando. Mas eu posso garantir que você ser o que você quer ser, tendo a educação, tendo o estudo como base, com certeza fará uma grande diferença na vida de todos nós. Imagine que você está no elevador com um investidor por 30 segundos. E você tivesse que ter um pitch rápido sobre o Inove Brasil. Como é que seria isso? 30 segundos, eu já saberia que ele é um investidor. Sim, tenta falar agora. Tá. Olá, eu sou Amanda Mota, do Inove Brasil, portal de notícias. Quero te convidar a conhecer o nosso site com jornalismo diário, inovação, ciência, tecnologia, empreendedorismo e oportunidades. 12 segundos. Olha, então, eu até falei mais rápido. Sabia que eu dou aula de pitch? O pitch é essa comunicação rápida, intencional, com foco em negócios. E o pitch de 30 segundos é o pitch eleveiro. Letícia me pegou aqui de bate-pronto, hein? Os meus alunos vão ver aí que eu até falei mais rápido. É uma coisa que eu falo na aula. É melhor você falar menos do que você falar mais. Mas se você me der uma nova chance, eu posso te dizer que eu precisaria comunicar o seguinte, que o Inove Brasil, portal de notícias, é o primeiro portal de inovação. O Inove Brasil, portal de notícias, é o primeiro portal que faz jornalismo diário na Amazônia sobre inovação, ciência, tecnologia, empreendedorismo e oportunidades. E que o investimento nesse portal pode colocar aí a sua empresa ou esse investidor em contato direto com empreendedores e agentes do ecossistema de inovação da Amazônia todinha. Caraca, ela já faz o marketing dela. Você acha que valeu? Meu Deus. Agora você, Letícia, faz pra mim o teu pitch aí sobre o teu programa, o teu podcast. Bom. Olá, sou do Kids Talks Podcast, sou Letícia Bento, entrevistadora desse podcast. Eu entrevisto personalidades das áreas de ciências, negócios, educação e artes para que possam ajudar na sua trajetória de vida. No nosso podcast, falamos muito sobre essas questões e entrevistamos pessoas para contarem as suas histórias de vida. Você é uma empreendedora, você sabe disso? Não. Você é. Porque você está ali, através do seu programa, exercendo um negócio, que é esse podcast, né? Através do qual você pode ter os patrocinadores. Não sei se você já tem, mas você vai ter em breve, se Deus quiser, um Prolabore, que é um salário, né? E tudo. Então, isso é um empreendimento, né? Isso é um empreendimento. Por favor, produção. Né? Bom, agora qual é o seu conselho para jovens que estão começando sua jornada como empreendedor? Bom, novamente entra o conhecimento. Eu costumo dizer que, primeiro, o jovem que quer seguir o mundo do empreendedorismo, existem 2 tipos de conhecimentos. O autoconhecimento, que é você se conhecer. Então, por exemplo, hoje nós temos laudos fantásticos que conseguem revelar, é um raio-x, parece até uma bola de cristal, onde você preenche o link na internet e você tem acesso a o que você tem facilidade em fazer,
que são os seus comportamentos, e o que você ama fazer, que é a sua paixão. Quando você tem essas duas variáveis e passa a se conhecer, você fica sabendo claramente aonde você é bom e aonde você tem dificuldade. Inclusive, eu sempre digo que esses laudos deveriam estar no ensino médio. 1 ano como matéria do ensino médio, porque eu tenho plena certeza que os jovens acertariam mais qual profissão seguir. E a grande maioria dos jovens, elas seguem a profissão de que forma? Até porque quando ela é adolescente, ela não tem ainda muita propriedade para dizer o que ela vai ser. Ou ela segue o sonho do pai, e é influenciado pelo pai, ou do melhor amigo, ou então vai aonde está dando mais dinheiro. E nenhuma das respostas é correta. A resposta mais correta é eu descobrir qual é a minha paixão, o que eu tenho facilidade em fazer e buscar uma profissão que vá de encontro a isso. Bom, agora para fechar o nosso quadro, quais são seus planos para o futuro? Olha, eu quero ser o que eu prego, né? A gente prega um empreendedorismo aonde o empresário tenha lucratividade, gere riqueza, compartilhe essa riqueza e devolva para o mundo também de alguma forma e principalmente tenha qualidade de vida. Eu vejo muitos empresários hoje que são escravos do negócio, ou muitos empresários que têm um pensamento de quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. E o questionamento que eu faço, por que não fazer agora? Então, o meu sonho é viver em qualquer parte do mundo, entregando o meu conhecimento online. Hoje, os meus treinamentos, como a imersão da nova economia que a gente faz todos os meses, ela é online de forma síncrona, é ao vivo. E a gente faz pelo Zoom. Isso me permite que eu faça de qualquer parte do mundo. Tem empresários que falam, olha, mas eu queria o presencial. Eu falei, olha, presencial a gente não entrega, até porque é nova economia. Isso tem a ver com online, com internet, e aí você precisa se adaptar a isso. Ah, então eu não vou fazer. Então eu falo, quando você estiver preparado e com a cabeça aberta, tu pode fazer comigo.